Olá, queridos, aqui estamos nós mais uma vez, dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Esse é o último conteúdo do bimestre, isso se nós estivéssemos seguindo a grade normalmente, tá? Esse seria o último conteúdo, tá? E assim, nós ainda estamos nos gêneros argumentativos, né? Não sei se vocês lembram, mas são gêneros que você defende uma ideia a partir de argumentos, tá ok? E hoje, especificamente, nós vamos ver, tá? É muito fácil, não se preocupem. É muito tranquilo. É muito de boa, tá? E hoje nós vamos ver o que? O editorial, tá? O editorial é um gênero argumentativo de esfera jornalística, tá? Então isso quer dizer que ele aparece especificamente em jornais ou em revistas, tá? Mas geralmente em jornais. E aí ele expressa a opinião de um jornal ou de uma revista, normalmente sobre um fato atual ou polêmico, né? Então assim, ele vai mostrar o posicionamento do Jornal O Povo, por exemplo. Mas vocês conhecem o Jornal O Povo. Por mais que vocês não leiam o jornal físico, acho que todo mundo tem rede social, então você vê bastante, né, o Jornal O Povo, o Diário do Nordeste. Tá? Então é um exemplo aí. Logicamente, se é um gênero argumentativo e é de esfera jornalística, ele possui uma linguagem formal, tá ok? Os verbos, a maioria estão no presente do indicativo, tá ok? Lógico, a maioria, isso não quer dizer todos, tá? Mas a maioria é presente do indicativo. E aí, os verbos e os pronomes geralmente ficam na terceira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, tá? Isso cria a dar um tom de impessoalidade, tá ok? E aí eu coloquei entre parênteses, nunca primeira pessoa do singular. Por quê? Porque é a opinião de uma revista, de um jornal, não é de uma pessoa só, né? Não é o eu, a ideia é o nós, tá? Não apresenta assinatura, tá? Embora seja a opinião de um grupo, ele não apresenta assinatura. E assim, tá? Além de não apresentar assinatura, né, é um texto bem fácil de encontrar. Por quê? Porque o editorial ele fica em uma seção específica que recebe o nome de editorial mesmo, ou só tem o nome opinião, tá ok? Então é bem fácil de identificar. Se você pega um jornal físico, logicamente, tá? E tem lá opinião ou então editorial, opinião ou editorial, tá? É um editorial, tá ok? E aí a estrutura, como é, né, a estrutura, deixa eu me ajeitar aqui, né, a estrutura do editorial. Como todo texto, né, ele apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá ok? Na introdução eu coloco a síntese do assunto, bem como a opinião que eu vou defender, né, que o jornal defende, perdão, tá? E aí, só para deixar claro, tá? Embora a opinião defendida ela venha no início do editorial, isso não acontece sempre, tá? Por exemplo, o texto que eu vou ler para vocês agora, tá? A opinião só vem depois, quase no final, né? E aí nós temos o desenvolvimento, né? Argumentos que sustentam a opinião, e a conclusão que apresenta uma solução para o problema focalizado, tá ok? E aí eu trouxe para vocês um texto que está no livro de vocês, vocês podem acompanhar, tá? Página 50. E ele tem como título O Ano da Canícula. É o seguinte, inicialmente, tá? Esses dois parágrafos aqui, eles não trazem a tese, né? Mas eles vão contextualizar, eles vão situar o leitor, tá? E aí diz o seguinte, tá?
O ano da canícula. No ano passado, os moradores de São Paulo enfrentaram o mês de janeiro com as temperaturas mais altas em 70 anos. Em 17 de outubro, viram os termômetros marcarem abrasadores 37,2 graus Celsius, índice mais elevado já registrado na cidade. Embora sejam fenômenos locais e isoladamente não digam muito, um paulistano bem-humorado talvez recorresse ao bordão "eu já sabia", ao ser informado de que 2014 foi o ano mais quente da história. Né? Então ele está situando aí, tá? Está situando o leitor a respeito do que o texto vai tratar, tá? E ele vai colocar argumentos para mostrar, né, que realmente aquele ano era muito quente, tá? Aquele ano foi insuportável. E qual é o argumento que ele vai usar? Ele vai usar pesquisas, tá? O resultado foi divulgado pela NASA, Agência Espacial Americana, e pela, não sei se assim se pronuncia, tá? Não sei como se pronuncia, órgão do governo dos Estados Unidos dedicado aos oceanos e à atmosfera. O cálculo combinou dados de 6.300 estações meteorológicas e medições realizadas no mares e em estações de pesquisa na Antártida. Com isso, são cada vez mais consistentes as evidências sobre a mudança do clima mundial. Em todos os anos desde 1976, por exemplo, a temperatura do planeta esteve acima da média histórica do século XX, 13,9 graus Celsius. Além disso, com a exceção de 1998, os 10 anos mais quentes a partir de 1880, quando começaram os registros, ocorreram todos neste século XXI. A velocidade e a gravidade do fenômeno ainda são motivos de debate. Não se conhece muito bem o papel de alguns fatores naturais, como o comportamento dos oceanos, mas não há dúvida de que o aquecimento global está em curso e de que a causa mais predominante é o aumento das emissões do gases do efeito estufa, como o CO2. Tá? Deixa eu olhar aqui. A principal forma de prevenção à vista, porém, um corte drástico na liberação desses gases na atmosfera, esbarra em complexas e quase sempre infrutíferas negociações internacionais. Verdade que avanços como o acordo entre os Estados Unidos e a China e a Carta da 20ª Conferência das Partes da Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima em Lima trouxeram alguma esperança, mas também é fato de que não houve grandes definições sobre os principais compromissos a serem assumidos pelos diversos países. Por isso, neste ano, as atenções estarão voltadas para a Conferência sobre Mudança do Clima em Paris. Né? O confronto tem a dificultosa missão de produzir entre as nações um consenso capaz de evitar que a temperatura da atmosfera na Terra aumente mais 2 graus Celsius neste século, limiar além do qual a mudança climática pode provar-se perigosa com frequência maior de desastrosos eventos climáticos extremos. Tá? Então observe aí que a ideia que ele está defendendo realmente, né, são medidas aí, é a ideia, né, de que realmente há dificuldades aí no encontro de alternativas, né, para barrar o aquecimento global, tá? E aí, ó, o cenário que se projeta é pouco refrescante. Acredita-se que 2014 não será o último ano a bater recordes de calor. Terá sido apenas um em uma série de décadas quentes, né? Ou seja, como nós estamos tendo dificuldades para encontrar alternativas,
Né? Ele vai defender a ideia de que nós temos uma tendência. Aliás, nós temos não, né? Há uma tendência ao aumento da temperatura, tá? Considerada a canícula das primeiras semanas de 2015 em São Paulo, onde a média da temperatura está acima do ano passado, os paulistanos certamente concordarão com a afirmação, tá? Observe aí que ele está retomando pontos anteriores, tá? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Por favor, não deixem, tá? Não deixem de pesquisar outros exemplos de editorial. Depois eu vou trazer mais para vocês, tá? Tudo já tá lá na agenda, explicadinho a atividade, a página, tá? E uma dica, tá? Não deixem de responder as questões do livro, tá ok? Para vocês fiquem... Depois do texto tem algumas questões. Não deixem de resolver porque vai ajudar vocês a fixarem melhor o conteúdo, tá? Então, um abraço e é isso.